Não. Sim. Sim, um pouco. Sei, mas eu me lembro. Exatamente. Era um regime opressivo, né, onde as pessoas eram muito vigiadas, principalmente na parte de literatura, na parte de música, era tudo muito vigiado, então tinha muita censura, nada podia ser exposto assim se não passasse pelo crivo dos políticos, né, do governo. Olha, o que eu me lembro, né, da época de escola e tudo mais, é que foi um processo, né, de intervenção militar no governo e que a gente tinha aí um domínio, né, da parte de... Tinha muita censura e os militares cuidavam, enfim, de toda a questão econômica, política, né, e moral, né, do país. Que foi um período onde o Brasil foi governado por militares. Foi um período muito difícil da história do Brasil. Um período em que as liberdades de expressões elas foram reprimidas. Você não poderia falar o que você pensava. Você tinha que falar com medo de ser reprimido por alguma coisa. No começo da década de 1960, o Brasil estava em ebulição. O presidente João Goulart, mais conhecido como Jango, tentava implementar reformas que causaram certo medo na elite brasileira e nos militares. O medo do comunismo. Desfrutando da crise econômica e da polarização, as Forças Armadas se articularam. Sem aviso e sem voto, em 31 de março de 1964, o Exército depôs o presidente. E assim se iniciou os longos anos da ditadura militar no Brasil. Para entender o golpe de 64, a gente precisa olhar um pouco para o que rolava antes dele. Já no governo de JK, por exemplo, já existiam tensões entre os militares e o governo. O medo do comunismo, que vinha da Guerra Fria e por influência dos Estados Unidos, pesava bastante para esse clima de tensão. Qualquer medida mais popular tomada pelo governo que beneficiasse os trabalhadores já era vista com desconfiança pela força militar. Alguns exemplos mostram bem como esse clima de tensão. O afastamento de João Goulart do cargo de ministro do Trabalho na década de 50, revoltas militares contra JK, como as de Jacareacanga e Aragarças, e a disputa pela posse do próprio Jango em 61, conhecida como Golpe de 1961. Ou seja, o golpe de 64 não surgiu de repente. Ele já vinha sendo preparado e anunciado. O governo de João Goulart estava cada vez mais conturbado. Jango fez um grande discurso no Central do Brasil, no Rio de Janeiro, defendendo as reformas de base. Ele falava em desapropriar terras e até estatizar empresas privadas de petróleo. Poucos dias depois, aconteceu a Marcha da Família, com Deus na Liberdade, que reuniu milhares de pessoas contra o governo. No dia 25 de março, marinheiros se rebelaram na chamada Revolta dos Marinheiros. Jango deu anistia a eles. Isso aumentou ainda mais a insatisfação dos militares. No dia 30 do mesmo mês, Jango se reuniu com sargentos e pediu ajuda às forças militares para aplicar suas reformas. Isso marcou a gota d'água para o governo de Jango. Na madrugada do dia 31, tropas de Minas Gerais marcharam em direção ao Rio de Janeiro. Sem apoio militar suficiente, Jango acabou sendo deposto, e esse foi o fim do seu governo. Poucas horas depois, os Estados Unidos acabaram reconhecendo o novo governo. Esse golpe ficou conhecido como Golpe Civil-Militar de 1964. Depois do golpe, quem assumiu de imediato foi o presidente da Câmara, Daniele Mazzini. Mas, em 11 de abril, o Congresso elegeu indiretamente o general Humberto de Alencar Castelo Branco. 4 dias após isso, houve sua posse. Esse foi o início oficial da ditadura militar no Brasil. O contexto era de Guerra Fria e os Estados Unidos aplicando a doutrina Truman para impedir o avanço do comunismo. Para não abolir a Constituição, a ditadura foi governada por meio dos atos institucionais. Você sabe o que foram os atos institucionais? Os atos institucionais foram decretos na ditadura militar que davam poderes extras ao presidente, passando por cima da Constituição. Com eles, o governo podia tirar políticos do cargo, suspender direitos e reforçar a repressão, consolidando o regime autoritário.
Logo no começo do governo de Castelo Branco, ele instituiu o ato institucional número 1. Ele dava mais poderes ao presidente, cassava mandatos de opositores, impunha eleições indiretas e justificava o golpe militar como uma espécie de revolução. Além do AI-1, outros atos institucionais marcaram essa fase. O AI-2 extinguiu os partidos políticos e deixou só 2. A Arena, de apoio ao governo, e o MPB, da oposição. O AI-3 determinou que os governadores seriam eleitos indiretamente, além de permitir a indicação de prefeitos das capitais pelos governadores. O AI-4 obrigou o Congresso a aprovar uma nova Constituição, em 1967, adaptada ao regime militar. Durante o governo de Castelo Branco, tivemos várias mudanças importantes. Na economia, ele priorizou o controle da economia brasileira, reduziu a inflação e abriu espaço para investimentos estrangeiros. Além disso, foi responsável pela criação do FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Apesar dos avanços no PIB, na prática, o custo de vida aumentou e os trabalhadores foram prejudicados. Na educação, teve muitas censuras e retrocessos. Por exemplo, a União Nacional dos Estudantes foi perseguida. Sua sede chegou a ser incendiada e disciplinas como História e Geografia foram substituídas por estudos sociais. No que diz respeito à área da saúde, os investimentos caíram bastante. O setor público ficou enfraquecido e a prioridade passou a ser o setor privado. Além disso, foi criado o Serviço Nacional de Informações, ou SNI, o órgão responsável por monitorar e reprimir qualquer opositor. Esse órgão funcionava de forma semelhante à CIA dos Estados Unidos. Dessa forma, o governo de Castelo Branco consolidou a ditadura no Brasil, reforçando a repressão, o controle político e as bases do regime que durariam até 1985. Após Castelo Branco, em março de 1967, quem assumiu foi Arthur da Costa e Silva, articulador do golpe de 64 e ministro da Guerra durante a transição do regime. Ele chegou à presidência com promessas de humanizar a Revolução, porém sofreu forte oposição de estudantes, setores progressistas do Congresso e da Igreja. Em dezembro de 1968, promulgou o AI-5, que suspendeu o habeas corpus, fechou o Congresso, instituiu censura, permitiu prisões arbitrárias e tortura. Em resumo, a tortura foi legalizada. Foi o ponto alto do endurecimento do regime. O habeas corpus é tipo um salvamento jurídico. Se alguém está preso ou corre o risco de ser preso de forma injusta, a pessoa pode pedir ao juiz para liberá-la ou proteger seus direitos. É basicamente uma proteção contra prisões abusivas. Além disso, durante o governo de Costa e Silva, a repressão e a tortura ficou muito mais intensa. Isso ocorreu devido a 3 órgãos que o governo instituiu. O primeiro deles foi o DOI-CODE, conhecido como Centro de Tortura a Presos Políticos. Esse era o braço mais violento da ditadura. O segundo, o DOPS, foi criado durante o Estado Novo de Vargas, mas retornou agora durante a ditadura. Ele funcionava como uma espécie de polícia contra presos políticos. Ele perseguia qualquer pessoa considerada subversiva ou que corrompesse os ideais que a ditadura tentava estipular. Podia ser políticos, jornalistas ou até mesmo militares considerados subversivos. O último deles, o SNI, ou Serviço Nacional de Informações, funcionava de forma semelhante à CIA dos Estados Unidos, espionando e monitorando as pessoas. Nessa época, o Brasil manteve uma forte ligação com os Estados Unidos, principalmente na área militar. Um exemplo dessa ligação. A arte virou uma forma de resistência contra a repressão. Diversos artistas combateram o regime com criatividade. Um exemplo disso foi a Bienal de São Paulo, de 1969, onde diversos artistas nacionais sofreram boicote. Nomes internacionais da arte declararam apoio aos exilados brasileiros, como Miró e Picasso. Outras exposições, como o Salão da Arte Moderna e a Bienal da Bahia, foram vetadas ou suspensas.
Nesse período, surgiu a Tropicália, um movimento cultural que unia música, cinema e teatro. Muitos artistas, como Caetano Veloso, Chico Buarque ou Gilberto Gil, utilizavam a arte para criticar o governo, apesar de toda a repressão. A arte, portanto, se tornou uma voz de objeção e criatividade em meio ao caos. Pai, afasta de mim esse cálice. Em 1969, Costa e Silva sofreu um derrame, afastado do poder. A junta militar assumiu, e em outubro, Médici assumiu oficialmente, dando início aos anos mais violentos da ditadura. Emílio Garrastazu Médici foi o terceiro presidente militar e governou até 1974. O período de seu governo ficou conhecido como os Anos de Chumbo, principalmente por conta de alta perseguição e grande repressão política. O governo Médici, o regime usou de forma plena os poderes do AI-5. Houve cassações, invasões de universidade e perseguição a estudantes, professores, artistas e jornalistas. A censura atingiu jornais, músicas, teatro, cinema e até a literatura. A Constituição de 69 ainda trouxe de volta a pena de morte e a prisão perpétua. No ano de 1970, ocorria a Copa do Mundo, e durante esse período de competições, a propaganda política e o patriotismo estiveram fortemente associados, tanto aos jogadores quanto às vitórias na seleção. Dessa forma, apesar de Médici comandar o período mais violento da ditadura, ele acabou sendo também o mais bem visto. Apesar da repressão, o Brasil passou pelo que chamamos de milagre econômico, com o aumento do PIB em cerca de 10% ao ano. O governo investiu em grandes obras de infraestrutura, chamadas de obras faraônicas. Um exemplo disso é a Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói. A propaganda oficial usava slogans como Brasil, ame-o ou deixe-o, para estimular o patriotismo e esconder os problemas sociais. Mas esse crescimento trouxe desigualdade, concentração de renda e o aumento da dívida externa. Quando deixou o cargo, em 1974, Médici passou o governo para Ernesto Geisel. Dessa forma, chegou o fim do seu governo, que ficou marcado por esse grande contraste. De um lado, um período de grande crescimento econômico e obras faraônicas. Do outro, o período de maior perseguição e repressão contra opositores. Seguiu-se a crescente falta de liquidez no mercado internacional de capitais, asfixiando novos investimentos projetados e retardando os cronogramas de muitas unidades de produção em vias de implementação. O comércio entre nações desativou-se celeremente, tolhidos ademais por insólitos obstáculos artificiais de uma nova onda protecionista. Em março de 74, o general Ernesto Geisel assume a presidência. Ele ficou conhecido pela política da abertura lenta, gradual e segura. A ideia era de realizar uma transição controlada, sem romper com as forças armadas. Por conta da incapacidade dos militares de admitir o fracasso iminente do milagre econômico, Geisel lançou o Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento para incentivar a indústria de base, energia e infraestrutura. Isso foi uma tentativa de conter a crise internacional no setor petrolífero, período em que o barril de óleo chegou a passar dos $11, o quádruplo se comparado aos anos anteriores. O plano trouxe investimentos, mas também aumentou a dívida externa. Dessa forma, os limites do chamado milagre econômico ficaram muito mais evidentes. As consequências sociais do milagre começaram a aparecer. A oposição crescia no Congresso e na sociedade. Um marco foi a morte do jornalista Vladimir Herzog, encontrado no DOI-CODE em outubro de 1975. A versão oficial dizia suicídio, mas provas posteriores e a reação pública mostraram que ele foi torturado e morto. O caso acelerou a mobilização contra a repressão. Geisel, para conter o desgaste, afastou o general acusado de ligação com práticas de tortura. Nas eleições de 74, Geisel liderou a propaganda eleitoral
no rádio e na TV. Isso permitiu que os partidos se comunicassem diretamente com a população e o MDB, partido de oposição, cresceu mais do que o governo esperava. Em 1976, saiu a Lei Falcão, que restringia grandemente o espaço dos candidatos na TV e rádio para frear o crescimento do MDB. Em 1977, veio o pacote de Abril. Geisel fechou o Congresso por 2 semanas, criou senadores biônicos e mudou regras eleitorais para garantir a maioria do governo. No final do governo de Geisel, houve um momento de tensão colossal. O AI-5 foi oficialmente revogado no final de 78 e início de 1975, determinando um marco importantíssimo para a reabertura e redemocratização do governo. Ainda assim, a transição foi contraditória. Geisel abriu espaço político, mas criou medidas, como o pacote de Abril, para proteger o regime. A tensão avançou, agora com resistências internas, dentro das próprias Forças Armadas. João Batista de Figueiredo chegou à presidência em março de 1979. Seu governo ficou marcado pela continuidade da abertura de Geisel, assim como a crise econômica que perdurou ao longo dos anos. Uma medida importante de Figueiredo foi a Lei da Anistia em 1979. Ela libertou os presos políticos e permitiu o retorno de exilados, marcando um passo rumo à redemocratização, mas gerou polêmica por não punir os agentes do Estado. No final de 1979, a reforma partidária acabou com a Arena e MDB e trouxe o pluripartidarismo, criando vários partidos novos. Essa reorganização fez parte do processo de abertura, mas também foi usada para dividir a oposição e tentar controlar a transição. No que diz respeito à situação econômica desse ano, a inflação subiu muito. A dívida externa também aumentou. Dessa forma, o governo se viu obrigado a pedir ajuda ao FMI, Fundo Monetário Internacional, para tentar segurar os pagamentos. Essa situação pressionou ainda mais a transição e a redemocratização do governo. No governo de Figueiredo, movimentos como o Comitê Brasileiro pela Anistia e a Campanha Direta Já mobilizaram a população para ter mais participação política. Apesar da eleição presidencial de 1985 ainda ser indireta, essas ações abriram caminho para a redemocratização e para a vitória da oposição de Tancredo Neves como presidente. Tancredo Neves foi o primeiro civil a vencer uma eleição presidencial após 2 décadas de regime militar, resultado que simbolizou e retornou à democracia. Embora tenha adoecido e não tenha tomado posse, o impacto político de sua vitória abriu caminho para a Assembleia Constituinte e para a redemocratização do país, consolidando como um marco simbólico na história recente do Brasil. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão.